Boa noite, meus queridos. Boa noite. Agradecemos ao GBEM o convite, retornar a esse grupo tão querido. É momento de rever e de abraçar pessoas tão caras ao nosso coração. Conforme Juliana nos exortava em sua prece, não basta conhecer, precisamos efetivamente buscar viver. E os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferta, de que forma esses conhecimentos poderão nos ser úteis na nossa vida diária? Recordemos também a mensagem de Emmanuel que foi lida, quando nos assevera que o templo religioso não refere-se apenas àquelas atividades do culto exterior, mas, independente de onde estejamos, devemos buscar vivenciar aquilo em que acreditamos. Portanto, nós que estamos aqui na casa espírita, de alguma forma, já estamos despertando para conhecimentos não tão comuns na nossa vida antes de termos um contato com essa doutrina. Dessa forma, tentaremos refletir nesta noite de que maneira os postulados bases que sustentam a doutrina espírita poderão efetivamente servir para a nossa vida diária. A doutrina espírita começa no seu texto basilar chamado Livro dos Espíritos, cujo primeiro capítulo do primeiro livro, intitulado Das Causas Primárias. E não podia ser diferente. Os espíritos superiores, orientando Allan Kardec, trazem como assunto primeiro a existência de Deus. Por quê? É o primeiro. Porque sem esse conhecimento não tem mais como a gente continuar a conversa sobre o Espiritismo. A existência de Deus, conforme traz a doutrina espírita, amplia de maneira imensa o conceito que podemos ter sobre a divindade. Ao longo, talvez até de algumas existências passadas nossas, tomamos contato com um Deus que era meio particular nosso. Era aquele Deus da nossa família. Meu Deus, protege minha família, faz com que minha família caminhe em paz. E às vezes sem nem se preocupar muito com o vizinho que procure o Deus dele, ou o Deus da nossa religião, aquele que de alguma forma divide e separa para ajudar aquelas criaturas chamadas eleitas. Mas o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é o Deus criador do universo, é o Deus das galáxias, é o Deus que coordena um universo que a gente não tem nem ideia do seu tamanho ainda. Se não, vejamos, organização impecável. Meus irmãos, por trás da criação divina existe uma intencionalidade nítida. Desde aquela formiguinha miudinha que procura o bolo na nossa cozinha, até os mundos colocados no espaço. Tudo segue determinadas regras com determinados objetivos espirituais. O mundo está plenamente organizado. Às vezes a gente acha que não, que a coisa está desmantelada e que não vai dar certo. Como diz Benito de Paula em uma de suas músicas, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Às vezes que não percebemos isso do nosso ponto de vista,
que está num nível que não consegue enxergar as nuances e as interconexões que proporcionam as experiências existenciais. Justiça e bondade absolutas. Às vezes, nós ainda trazemos alguns atavismos e aqui e acolá, sem perceber, a gente está dizendo aos nossos filhos: Deus castiga, Deus dá vento, como se fosse aquele juiz com sua toga num tribunal rígido. É um equívoco, meu irmão, porque a justiça divina, ela é revestida prioritariamente com sua bondade infinita. E a sua pedagogia é a pedagogia do amor. Deus não quer destruir ninguém que errou. Ele quer proporcionar a todos nós os caminhos para a reeducação do espírito, para conseguir enxergar onde foi que eu cometi o equívoco, com quem foi, e nos proporcionar novas oportunidades para corrigir. Sem violência, porque Deus não usa a violência, Ele usa o tempo. Ele não usa a violência, Ele usa o tempo. Tem coisas, como diz o ditado, que o tempo é um santo remédio. Às vezes bastante tempo, mas que importa? Quanto tempo nós temos? Não temos ponto final. E esse terceiro ponto é fabuloso. Olha, gente, quando nós tivermos uma confiança irrestrita nos desígnios divinos, a gente não precisa mais nem de religião, nem de espiritismo, não precisa mais nem vir para a casa espírita. Uma confiança irrestrita. Se aqui nós pedíssemos para levantar a mão quem acredita em Deus, provavelmente 100% levantaria. Mas em que nível está essa crença nossa? É a crença por desencargo de consciência, para fazer a nossa parte com medo de uma represália? Ou é a crença, a certeza de que por trás de tudo que há, Ele está no leme, coordenando de forma absolutamente harmoniosa, apesar das nossas dificuldades, que fazem parte do processo de reajustamento dessa harmonia? Em que nível está a nossa crença? Segundo pilar da doutrina espírita: somos espíritos imortais, mas infelizmente ainda não acreditamos nisso. Ainda vivemos como se fôssemos um corpo de uma duração limitada. A gente vem para cá, os irmãos do GP nos garantem que nós somos espíritos imortais, a gente se empolga quando vê a lógica e a razão por trás dessa ideia, mas nas primeiras dificuldades temporárias do existir, a gente quer fraquejar. Quando queremos isso é porque intuitivamente, lá no fundo do subconsciente, estamos duvidando dessa realidade, porque muda tudo, muda tudo, muda tudo. O Espiritismo, pá, deu um tiro na morte, deu um tiro na morte. César Bournier era um empresário de São Paulo, e seu filho, de 18 anos de idade, desencarna
morre num acidente automobilístico. Recém-entrado na faculdade, e César desespera-se a um ponto de abandonar praticamente todas as suas atividades. Nada mais importava para ele, chegando até a pensar no suicídio. O nome do filho era César. A filha eles conheciam em casa por Cezinha. E um amigo seu aconselha a procurar Chico Xavier. Ele reluta, mas bom, tá tudo, eu não tenho mais o que perder. Irei até Pedro Leopoldo na época. E foi. Chegou lá, era um domingo, à tarde, não tinha mais atividade na casa espírita que Chico frequentava, mas indicaram a casa dele. Quando César se aproxima da sua casa, ele estava na porta. Ele chega, procura, queria falar, ele nunca tinha nem visto na época, né? As fotografias eram poucas, não tinha Facebook. Então, ele olha para aquele senhor, feioso fisicamente, paupérrimo, a sua casa muito humilde. Ele diz: sou eu, César. Aí ele já tem um susto, nunca tinha visto, né? Como é que você me conhece? Ele disse: não, nunca tinha lhe visto, mas Emmanuel está aqui me dizendo que o senhor veio em busca de notícias de Cezinha. Tá? E ele vai escrever para você nesta tarde. E ele senta à mesa da cozinha, de forma muito rápida, quase nervosa. Cezinha escreve para o pai. E o mais incrível é porque quando o pai olha para a assinatura, não tem dúvidas. Era seu filho. A partir daquele momento, numa prova irrecusável para um pai que perdera um filho, a partir daquele momento ele dedica-se ao trabalho assistencial. Inclusive, muitas das filmagens, tem até um DVD da Versato, que é Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a Uberaba. Foi tudo filmado por César Bouvier na época. A câmera era caríssima, ele comprou uma câmera de cinema e acompanha Chico em vários momentos. Então, isso é um pequeno exemplo real, verdadeiro, de que a vida de fato continua. Muda tudo. Quanto mais a gente incorporar a ideia da imortalidade, mais nossa vida vai mudar. Mudam todas as referências. A partir dessa certeza, todas as decisões futuras que a gente tiver para tomar, isso vai entrar em jogo. Essa ideia vai pesar na balança da decisão. Eu não vou acabar no cemitério. Eu vou continuar. Se eu vou continuar, quais as consequências de minhas decisões na vida? Aí a gente vai em busca. É por isso que a gente está aqui na Casa Espírita, para tentar compreender essas relações além do túmulo. E o que sobra? Serão apenas os ossos lá no cemitério? Olha o que é que sobra. Sobra o mundo causal. O que é que significa isso? O mundo de origem. O mundo das causas. Um dos primeiros sustos que a gente toma quando se adentra na psicografia de Chico, quando pega a série de livros de André Luiz, é porque a gente nota que André Luiz vai descrevendo o mundo espiritual muito parecido com o nosso, muitas coisas.
mas ele ainda assevera que o nosso é uma imagem muito pálida do mundo espiritual. É tanto que muitas definições ele não tem como nos precisar em palavras, porque a gente não conseguiria compreender, haja vista a falta de com que comparar. Então é uma realidade imensa. Outro ponto do Espiritismo, muito importante, mas vocês podem pensar, e o que é que tem a ver a minha vida com a doutrina espírita dizer que tem muitos mundos habitados? Se somos imortais, como vimos no item anterior, significa que a nossa vida não vai ter fim, significa que a nossa tendência é cada vez mais progredir. É por isso que hoje estamos visitando essa casa, porque alguma coisa estava nos incomodando que não compreendíamos, e parece que estamos encontrando no Espiritismo essas respostas. Então a nossa vida só tende a crescer espiritualmente. Se a nossa vida vai mudando, e se nós somos imortais, como é que a gente vai viver num planeta que vai ter fim? Por quê? O mundo vai acabar, a Terra vai acabar daqui a 8 bilhões de anos, meus irmãos. Mas vai, porque o Sol vai se transformar, ele vai morrendo, ele vai crescendo e vai engolir o sistema que está em torno dele daqui a alguns bilhões de anos. Mas nós não vamos acabar com a Terra. A gente precisa de novas moradas. Mas aí, sabe o que é que Deus faz? Providencia que só na nossa Via Láctea, só na Via Láctea, nós temos 100 bilhões de estrelas. E colocamos aí uma figura do sistema solar. Por quê? Porque cada estrela é como um pai de família. Tem uma família de mundos que gravitam em torno. Tá? O Sol tem aqueles 9, né? Plutão caiu 8, certo? Marte, Júpiter, Saturno. Então cada estrela tem alguns mundos que gravitam pela lei que os astrônomos já conhecem. Então, se tem 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, você multiplica por alguns mundos, já vai dar uma quantidade significativa, né? Mas não fica nisso, sabe por quê? Porque no universo visível tem 10 milhões de galáxias. E por que foi que eu usei a palavra visível aí? Porque hoje a física sabe que tudo que os nossos olhos ou os olhos dos telescópios enxergam, esses mundos, essas galáxias imensas, essas supernovas no universo todo, representa apenas 4% do que existe realmente. 96% é energia e matéria escura. Nós não sabemos o que é, mas existe. E elas são determinantes para explicar porque o universo até hoje se expande. Então estão percebendo como o Deus que a doutrina espírita apresenta é bem maior do que um Deus tribal ou da nossa religião, do nosso pensamento, ou da terra? É o Deus que manipulou a criação de tudo isso, meus irmãos. É por isso que Jesus entrou no templo no dia de sábado, que era um dia sagrado. Os religiosos não faziam nada, não podia ser feito nada, apenas a adoração exterior ao culto das suas igrejas. E Jesus entra e encontra um homem com a mão ressequida, mirrada, que eles chamam, né? Só o ossinho. E esse homem corre para Jesus. Era um dia de sábado, eles estavam no templo, e Jesus cura-o diante dos fariseus, aqueles religiosos tradicionais. Isso dá um orgulho tão grande, mas tão grande. Como é que um homem judeu, que Jesus era judeu, um rabi, um mestre, trabalha no sábado? Ele responde Jesus: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vamos estender isso.
O universo foi feito para nós. E não nós para eles. Falta de moradia planetária não vai ser problema para o espírito imortal. Porque há muitas moradas na casa do Pai de Jesus, que também é nosso Pai, que é Deus, conforme ele diz lá no capítulo 14 de João. Há muitas moradas. Tá? Aí tem, só isso aí como curiosidade, né? Tem alguns corpos, como as supernovas, que o brilho é 10 milhões de vezes maior do que o Sol. Eu fico imaginando como é um brilho 10 milhões de vezes maior do que o Sol, porque nós estamos a uma distância razoável do Sol. Antes dele nascer, já clareia tudo. Se tiver um refletor ligado, ninguém enxerga mais nada, né? E um brilho desse multiplicado por 10 milhões de vezes, gente. Olha que grandeza, né? E que implicação esse conhecimento teria para a nossa vida? Para a gente deixar de enxergar apenas o nosso mundo. Às vezes esses universos gravitando nesse espaço infinito e a gente brigando com o vizinho, a questão, a vida toda aquela confusão, e esquece que já respiramos durante o dia não sei quantos quilos de oxigênio, gratuitamente, e sem ele a gente não passa nem um minuto vivo. Mas a gente quer tirar os oxigênios de todos os outros que tem. Interessante, né? Como nós ainda não percebemos que somos imortais, percebe? Não. A gente ainda acha que é um corpo, tendo experiências espiritual, quando vem para aqui, as meninas falam essas coisas bonitas, e esquece que é um espírito imortal, tendo experiências corporais necessárias, pedagógicas, para o nosso processo de educação espiritual, mas temporárias, que acaba daqui a pouco. Quem está aqui pode garantir que vai amanhecer no corpo? Alguém pode garantir? Eu vou amanhecer. Está vendo como a gente tem pouco controle sobre essa existência, né, física? Mostrando que esse controle é bem superior às nossas vistas. Essa curiosidade achamos muito interessante, né? A Terra é um dos mundos menores da Via Láctea e não está nem perto do centro, está lá na periferia, certo? Então, se a gente pudesse fabricar uma nave que andasse a 300 mil quilômetros por segundo na velocidade da luz, tinha que ser muitas encarnações para terminar de chegar na Via Láctea, porque a gente ia gastar 50 mil anos. Que universo grande. Por mais que a gente imagine, falta-nos com que comparar. E o Criador dele, né? Ok, mas se o nosso objetivo é chegar à perfeição espiritual, esse é um desejo que não vamos conseguir realizá-lo em 80, 90, 100 anos de caminhada. Por quê? A gente desconfia que a gente vai chegando numa idade mais experiente, às vezes se aproximando daquela faixa etária, que é a expectativa de vida natural do brasileiro, por exemplo, e vai percebendo que ainda tem umas coisinhas para a gente resolver. A gente não conseguiu ser aquele santo numa existência que nós tanto esperávamos. Qual de nós vai conseguir chegar lá assim, sem mais nenhuma manchinha? Talvez a galera aqui que frequente, né, o GBEM tenha mais. Tem essa música, né, aí as músicas vão elevando a gente, vão impulsionando e a gente consiga chegar no túmulo já sem precisar nunca mais voltar para a Terra, né? Mas aí a turma de Frei Martinho precisa, que é para retornar, para aprender, porque a gente dá uma olhada assim no planeta e vê o número de desigualdades.
Eu estou olhando aqui para vocês, cada um é um rosto diferente. Não é? Refletindo isso, cada um tem um prontuário emocional diferente. Cada um tem anseios diferentes. Tem virtudes diferentes e defeitos diferentes. Se fizéssemos uma enquete aqui, íamos obter respostas diferentes para cada um. É por isso, meus irmãos, sabendo disso, esse mesmo ser sábio, perfeitamente sábio, que criou esses mundos todinhos, criou também a reencarnação. Com uma série da escola espiritual. Tem como se formar na Terra sem passar noites em claro, sem estudar bastante, sem tirar nota baixa, sem... Não é? Da mesma forma, é o progresso espiritual. Precisamos estagiar inúmeras vezes nesse caminho infinito. Estagiar inúmeras vezes. Outra coisa, viu, meus irmãos, depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente continua triste com as injustiças, mas não há injustiçados. Interessante isso, né? Há injustiça, mas não injustiçados. Cada dor, cada dificuldade que surge no nosso caminho, ela é de alguma forma necessária. Né? Não gostamos daquela ideia do pagamento e da dívida. Nós preferimos ignorância e aprendizado. A ignorância das leis divinas é o que nos proporciona cair. Mas em compensação vem a reencarnação e nos proporciona cenários propícios para resolver exatamente aquele ponto onde nós estamos mais frágeis. Então, a nossa caminhada, quando encontrarmos aquele parente difícil, aquela criatura do trabalho que acha, meu Deus, vou encontrar de novo. É ali onde está o grande aprendizado dessa existência. Não é nos nossos amores, não, somente. Fazem parte também para nos estimular. Aquelas pessoas que a gente ama e quer estar o dia todinho ali pertinho. Mas é principalmente naquela pessoa que às vezes está sob o mesmo teto. A gente não diz porque não tem coragem, às vezes, nem a nós mesmos. Mas a gente não sabe como vai suportar uma existência todinha ao lado dela. É aí onde está o nosso aprendizado. São nesses pontos nevrálgicos da vida onde está o nosso aprendizado necessário. E a reencarnação responde tudo. Tudo. Qualquer coisa, qualquer nuance, circunstância existencial que a gente ache mais absurda, ele responde. A reencarnação responde. Tá? Através, pelos livros espíritas que a gente fala, percebe esses casos. Né? André Luiz traz muito. Os romances de Emmanuel também traz muito. Porque estamos vivenciando determinados conflitos hoje, né? Não tem nenhum anjinho na terra, meus irmãos, é uma notícia ruim, viu? Não tem nenhum anjinho. Mas a boa é que um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, como diz a música do Bartolo, porque um dia seremos anjos, num planeta onde só o amor haverá de reinar. E essa construção começa hoje. Outro ponto fundamental: comunicação entre vivos e mortos, colocamos entre aspas, porque de fato só tem vivos, né? Vivos na carne e vivos sem carne temporariamente, mas na verdade só temos vivos. Consolo às famílias desesperadas. Lembra de César Bouvier e Cezinha? Né? Pois é um consolo que só ele sabe o que vivenciou. É tanto que transformou completamente. Ele sem entender por que aquele jovem tinha partido naquela idade, e depois tendo a certeza que ele estava vivíssimo,
citando com quem estava acompanhado. Tem inúmeros casos, livros de Chico Xavier que traz mensagem de jovem desencarnado para suas famílias desesperadas. Tem muitos casos. E é muito bom saber das relações possíveis do mundo espiritual. E às vezes a gente fica com dúvida, mas meu Deus, e aquele meu parente que partiu, o que será que ele está? É aonde? Olha, não tem como a gente saber. É perigoso responder. Sabe por quê? Porque da mesma forma que cada aqui é uma pessoa diferente, cada aqui será uma morte diferente. Cada aqui será uma chegada, cada pessoa que está aqui terá uma recepção diferente no mundo espiritual. Tá? Então não tem como a gente abordar caso a caso, mas sabemos que o que a gente gosta de fazer aqui, a gente pode continuar gostando de fazer lá. Seja o que for. Seja o que for. Seja oportunidades no bem, ou ainda algumas viciações que poderão nos manter presos aos nossos erros por mais tempo. Mas a vida continua e o mundo continua. Então, a doutrina espírita realmente nos dá um presente com uma ampliação imensa da visão do mundo. Meus irmãos, tem umas dores que a gente passa nessa vida, que sem uma explicação futura, mais justa e mais lógica, seria muito difícil da gente suportar. Muito difícil. Muito difícil. E não pensemos que nós que estamos aqui mais conversando com vocês só porque lemos um pouquinho mais, quase sempre somos os mais necessitados desse conhecimento. É por isso que nos dá prazer de falar sobre isso. Tá? Aqui a nossa recompensa é simplesmente abraçar os corações que a gente ama, como Eva, por exemplo, como os outros amigos de Parede. Mas o melhor aqui é compartilhar esse conhecimento prático, vivo, que serve para mim, para você, para uma criança, para um idoso, para quem quer que seja. Porque todos estamos no mesmo barco. Todos vivenciamos dores muito parecidas. E por fim, meus irmãos, isso também é muito consolador. Saber que todos estamos evoluindo. Que existe uma harmonia entre todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, que o hominal é uma nomenclatura que a doutrina espírita nos apresenta, está tudo interligado. É por isso que hoje, quando Kardec falou isso em 1857, não tinha poluição, não tinha degradação do meio ambiente, tá? Estava começando. Aí hoje a gente já tem certeza que se a gente destrói a casinha que Deus nos deu para morarmos, a gente está também se destruindo. Porque a natureza é uma coisa só, ele é um corpo só. Nós somos filhos também da terra. Quando tomamos dessa terra, os elementos químicos da terra que formam o nosso corpo. Se a gente fizer um exame do que tem na nossa carne, é a mesma coisa que tem no chão, que tem no animal. São os mesmos elementos químicos. A diferença, obviamente, é porque somos o espírito encarnado. Mas essa terra abençoada que está nos dando a oportunidade de termos as lições que só teríamos aqui, com as pessoas que nos acompanham nesse mundo de provas e de expiações ainda. E que nós, que estamos descobrindo a doutrina espírita, contribuiremos decisivamente para essa terra mudar de patamar de evolução. Olha que notícia maravilhosa. Todos que estão aqui, não tenham medo de errar. Todos nós estamos na melhor posição que conseguimos. Mas França, eu ainda tentando. Mas porque nós estamos num processo evolutivo. E já crescemos tanto. Nós já passamos pelos neandertais, já passamos pelo homem da caverna e hoje estamos aqui.
tendo uma consciência da divindade muito superior à maioria das pessoas que estão na Terra, tendo uma concepção do próprio Jesus muito superior à maioria das concepções que acreditam que Jesus foi apenas um fundador de uma religião, quando ele é um guia e modelo completo para a nossa vida diária, onde quer que estejamos. Encerramos com essa frase tão sugestiva. Quando a dor bater a nossa porta, ferindo bem fundo do nosso coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga e ilusão, olhemos para trás, vejamos quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre entregues, mãos mendigando pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixemos de chorar, voltemos a sorrir, nós somos tão felizes, voltemos a cantar, façamos uma prece, sejamos gratos a Deus, porque Ele nunca, jamais abandona os filhos seus. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, muito bela, muito bela. Kardec pergunta, mas se vocês dizem que Deus é tão grande assim, Ele vai se preocupar com cada criatura, se Ele criou esse universo imenso? Sendo Ele tão grande, vai se preocupar com a gente ainda tão pequeno? Eles respondem, Ele se preocupa com tudo que Ele criou com a mesma atenção. Eu sou especial para Deus. Vocês são. Meus inimigos também são. Todos. É só a gente pensar qual de nós não tem nenhum defeito, qual de nós não tem uma virtude. Nós precisamos só achar um jeito de suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente, somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia, todos nós seremos anjos. Muita paz a todos.